Primeiro que ele teve uma visão, não é que ele olhou e viu com os seus olhos naturais. Ele viu com olhos espirituais. Ele olhou para o céu e teve uma visão e discerniu. Quando ele diz, eu vejo Jesus de pé à direita. Aquilo foi discernimento, irmão. Ok? Quando você lê lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver ali quanto discernimento de espíritos tem quando João vê Jesus. Apocalipse 1, de 13 a 18. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Até qual? Então 18. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então olha, João ali, ele vê Jesus glorificado. Jesus já havia morrido, tinha subido aos céus, e agora ele está na ilha de Pátimos, e o Senhor aparece para ele. Ele cai como morto, não morto, como morto aos pés do Senhor. Irmão, não dá para saber que aquele ali é Jesus se não for por discernimento de espíritos. Não, nunca se esqueça do ensinamento que Paulo nos deu, que Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus seguidores, os seus demônios, em ministros de justiça. O que quer dizer? Que se não houver o discernimento de espíritos, nós podemos ter uma visão, mas sem o discernimento errar na visão. É o discernimento de espíritos que vai nos permitir discernir se aquilo realmente é de Deus ou é do diabo. Porque se Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus demônios em ministros de justiça, por qual razão eles fazem isso? Para enganar os ímpios? Não é para enganar a igreja, irmãos. Para enganar os salvos. Então aí nós vemos João tendo uma visão, está vendo Jesus e é o Cristo glorificado. Esse discernimento se encaixa para sonhos também ou não? Também. Se é uma coisa ligada a espíritos, né? Porque é discernimento de espíritos. Volto a afirmar, aqui não é para discernir pessoas. É discernir por trás daquilo que está se manifestando, que tipo de espírito que está por trás. Qual é a fonte? Se ela provém de Deus ou provém do diabo. No mundo espiritual tem anjos e demônios. Graças a Deus que são 2 anjos para cada demônio, porque só 1/3 dos anjos caíram. 2/3 permaneceram fiéis. Se fosse o contrário, nós estaríamos fritos. 2 demônios para cada anjo, nós estaríamos em menor quantidade. Tinha que agendar por lá. Mas como são 2 anjos para cada demônio, nós estamos em maior quantidade e poder. Graças a Deus. Se o demônio se aproximar de você, vão vir 2 anjos junto com ele, por sua causa. Amém. Tem 2 para cada um. Ok? Quando nós olhamos aí falando de Apocalipse, nós vamos ver que nas 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, ali nós temos os 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Nas 7 cartas vão conter
3 dons de revelação em operação. Quando ele diz, né, lançarão alguns de vós na prisão, está falando de coisas que iriam acontecer. Palavra de sabedoria. Quando ele fala, eu sei as tuas obras, não és frio nem quente, está falando de palavra de conhecimento, né? Então fala da sinagoga de Satanás. Então ali também contém nas cartas o discernimento de espíritos. Alguma dúvida sobre discernimento de espíritos? É discernimento de espíritos. É uma boa forma de limpar os púlpitos e as igrejas. Irmão, não pensa que pastor está imune à ação demoníaca. Bispo, então, menos ainda. Quanto mais souber apóstolo, é imunidade total. Não existe isso. Não existe isso. Mas os senhores são mais atacados? Qualquer atacado, sim, mas não é porque a pessoa tem uma função ministerial que tudo que ela fala vem de Deus. Não é isso, irmão. Nós temos que discernir. Não existem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. A Bíblia fala da existência dessas pessoas. Elas estão debaixo de que ação do Espírito Santo? Estão debaixo de ação demoníaca. Isso, principalmente nestes dias que nós estamos vivendo, mais influência satânica está acontecendo dentro das igrejas. Mais coisas estranhas estão acontecendo dentro das igrejas. Mais coisas que Deus revelou, entre aspas, levando pessoas a fazerem loucuras, adoração a anjos. Cada barbaridade que nós estamos vendo nestes dias, e sempre se fala em nome do Espírito Santo, mas quando você vê, tem casos que não precisa nem discernir, está claro que não procede de Deus. Teve uma igreja, ela estava numa campanha para que o seu anjo da guarda fosse trocado. Trocar para o anjo mais fraco, para o outro mais forte, que aquele não estava dando conta do recado. Mas tem certas ocorrências, certos acontecimentos, certas revelações dentro de igrejas que não procedem de Deus. É por isso que o discernimento de espíritos ele é tão importante. Amém, irmãos? Amém. Então a gente pede, né? Como a gente pede aquela sabedoria, é isso? Porque assim, falou, tem nós podemos orar por isso, por nos consagrar. Agora tem que haver consagração para isso, né? Para que? Para nós nos tornarmos mais sensíveis ao Espírito Santo. Essa é a nossa parte. E precisamos saber qual é a motivação, né? De querer revelação. Qual é a motivação? O que é que está por trás? Para a autoexaltação, né? Autoglorificação. Amém, então? Amém. Pai, muito obrigado por este tempo e por estes ensinos que nós estamos tendo sobre os dons do Espírito Santo, porque sabemos que não é um assunto comum na vida das igrejas, embora se fale tanto sobre dons espirituais, mas eles não são falados com um bom embasamento bíblico, separando cada um e mostrando a função de cada um. Mas nós podemos separar este tempo para isso, para nesta matéria especificamente, tratarmos a respeito de cada um desses dons. E Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo em nós continue trabalhando, nos revelando quando nós estivermos em contato com algo que não procede do Senhor, que possa de alguma forma querer nos prejudicar, nos atingir, que o Senhor esteja agindo, nos dando esse discernimento de como fazer para nos livrarmos de toda cilada de Satanás. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por este tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.